E aí, aqui é Original Pessoa. Nós vamos falar agora, nesse vídeo, da aula Paixão, que está na primeira pasta do curso Caminho das Palestras, do site do professor Hélio Couto, que é grátis. Primeiro ponto, aqui em 1 hora, 13 minutos, ele vai começar a falar da Cleópatra. Tá aí oferecida toda a possibilidade. Cleópatra. Essa foi uma outra oportunidade enorme que se perdeu. Havia a possibilidade de unificar o Ocidente e o Oriente sob um único governo e acabar com essa dissensão que existe até hoje. Unificar as culturas, haver uma troca de culturas, conseguir a paz, a evolução aceleradíssima da humanidade. Isso também não foi possível. Então vocês veem que não é por falta de se tentar. 1 hora 22. Eles vão falar do romance que ela teve com o Caio Júlio César a princípio e depois fala de política. Então vamos escutar. Desenrolado. Foi um impacto gigantesco. Vocês imaginem. Uma coisa ultra. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então foi muito desconfortável fazer aquilo, mas quando o tapete foi desenrolado, foi um impacto gigantesco. Vocês imaginem. Uma coisa ultra original. E aí eles puderam conversar. E, inevitavelmente, Caio Júlio César era literalmente um super-homem. Menos que isso, capacidade militar, de batalha, de estratégia, era sobre-humana. Então, ele vai comentar, né, do romance com ele e depois com o Marco Antônio, porque aconteceu alguma coisa com o Júlio César que ele vai falar na palestra aí, né? E depois com o Marco Antônio. Então, conflitos políticos com a oposição invejosa que faz alguma coisa com esse cara, depois faz com esse cara aqui. Então o problema se repete. Primeiro com ele, depois com esse, né? 1 hora e 36, perdão. 1 hora e 36. Vamos ouvir falar sobre isso. Até hoje, em toda a literatura, eles são usados como exemplo perfeito de uma conquista amorosa. Tanto o tapete quanto este navio e tudo mais que havia nele. Então pode ficar parecendo que era simplesmente uma estratégia de conquista e acabou. Isso não dá uma real dimensão da personalidade dela, do sentimento que ela tinha e que ela tem. Isso era sincero, era de dentro, era puro. Ela sentia realmente isso. Com o passar do tempo, os dois se casaram. Mas, evidentemente, Marco Antônio também era excelente general. Então o problema voltou à tona. Você tem de novo os recursos gigantescos do Egito e agora você tem o melhor general que tem no mundo e um cônsul romano, um triunviro. De novo, todo o poder se mobilizou para destruir
para derrotar, para assassinar, matar. Entendeu? Foi isso que aconteceu com os dois, né? Ela, a princípio, não tinha uma visão do que poderia acontecer. Obviamente, ela poderia ter até uma ideia, né? Já da segunda vez, ela tem uma ideia clara, não é algo que ela imagina, é algo que ela tem certeza. Então, ela avisa, né? Ela avisa o Marco Antônio. Mas. Então, 1h44. É comentado da imagem falsa que é passada dela pela mídia. A mídia manipuladora, né? Que é citada no começo da palestra. Então, perceba que eu começo a citar pontos de 1h13 da palestra para frente. Isso não quer dizer que antes, na palestra, não tenha pontos importantes. Mas o tema mesmo, ó, você vê que o nome, o título aqui, ó, Cleópatra e tantatã. Então o tema começa ali no vídeo, né? A partir daqui é que eu ainda tô na primeira pasta, né, do caminho das palestras. A partir daqui eu tô tentando fazer algo mais enxuto no sentido de curto, para não tomar muito tempo das pessoas, né? Porque a palestra em si já toma bastante tempo, são 3 horas só essa. Então, se eu adicionar 1 hora tentando, por mais que eu esteja tentando peneirar, ainda é bastante tempo. Então, eu tô tentando fazer aqui no máximo, sei lá, 10 minutos de vídeo, né? Então, ó, 1h44. Praticamente inigualável. Surgir outra pessoa com todas essas capacidades ao mesmo tempo, numa mesma encarnação. Era essa a imagem que vocês tinham da Cleópatra? Não, eu estava imaginando ela assim, Elizabeth, e Isso. Depois começa a falar de Oscar Wilde em 2 horas. Peçam a informação da Cleópatra. Essa é uma possibilidade que sempre se esquece, né? Aqui nós falamos de pessoas, experimentem a informação da Cleópatra, para vocês julgarem por si próprios. Oscar Wilde foi extremamente genial, uma inteligência extrema. Desde criança, ganhava todos os prêmios na escola, todas as premiações com louvor, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Quando criança, ele já falava para o colega: me pergunta em latim que eu te respondo em grego. 2h15 de Profundis. Ele vai falar sobre esse livro. Se você quiser saber sobre romance, tipo assim, pô, entender como funciona geralmente uma situação, um relacionamento a dois, esse livro ele sugere, vamos dar uma olhada. Em pouco tempo. Por quê? E este livro, que ele escreveu no cárcere, é uma carta. Ele recebia uma folha por vez, escrevia e devolvia, e foi uma batalha depois para isso ser publicado e garantir os direitos autorais disto. Porque isso aqui é uma carta que ele escreveu da prisão para o seu namorado.
2 horas e 36 minutos, ele vai comentar sobre a Maria Schneider. Não? Tudo volta em paz, tá tudo certo. Aí fazem um mausoléu, fazem, tá tudo certo. Desde que volte tudo como era antes, isto é, sem evolução nenhuma. Então, em 1930, ele já estava totalmente aclamado novamente pelo público, pelo governo e tudo mais. C'est la vie. Último bloco. Maria Schneider. Gostaram da explicação sobre ela? Não tem igual, esse professor é fenomenal. Que isso, que incrível, né? Vale muito a pena assistir as palestras dele, muito a pena. Então, espero que você tenha gostado. Esse foi o resumo, na verdade a pontuação, né, de cada tema que ele traz nessa palestra. Que, poxa vida, ele e a doutora Mabel Cristina Dias, né, no caso. Então é isso.